nós louvamos a Deus. Estaremos estudando a lição 9 da Escola Dominical dos Adultos. As histórias e as poesias falam ao coração, revista que tem por tema a supremacia da Escritura, inspirada em inerrante e infalível palavra de Deus, revista comentada por pastor Douglas Batista. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos que, se desejarem os slides, tem um link na descrição do vídeo. Quem está assistindo no Instagram, basta ir na BIOS e tem um link para o canal. Os irmãos também se inscrevam, compartilhem, curtam, para que esse material possa alcançar outros professores. O textual da nossa lição diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Verdade prática: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então vamos falar sobre esses livros, Estamos estudando sobre a mensagem, o conteúdo da mensagem da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os livros históricos, sobre os salmos, sobre os livros de sapiência, como veremos aqui, que nos demonstra que Deus no controle de tudo, e nos demonstra também como devemos adorá-lo, como devemos nos portar diante do seu poder. Aleluia, tem um coração contrito, um coração, aleluia, humilde diante desse Deus maravilhoso. Então vamos extrair de forma bem sucinta, é claro, um estudo panorâmico a respeito desses livros. Os objetivos da lição: destacar as narrativas de Josué, Juízes, e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá, conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Então estaremos falando sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos, e no final vamos falar sobre a mensagem de cada um de maneira prática. Leitura bíblica em classe 5, Deuteronômio 6, 20 a 25 e Salmo 119, 105 a 108. Deuteronômio 6. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A introdução da lição diz o seguinte: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, a lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece o nosso coração. Então temos todas as narrativas nos livros históricos, demonstrando ali o poder de Deus, o cuidado de Deus, o seu juízo também, quando o povo se rebelava, desobedecia, sua misericórdia, quando o povo se humilhava, buscava o Senhor, se convertia, Deus agia de misericórdia. Então a gente vai ver todo o poder de Deus durante a história. Vamos ver nos livros sapienciais, nos livros poéticos, nos conselhos de Deus, para que nós possamos ter instruções que fortaleçam os nossos corações, que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a riqueza, tanto os livros históricos como os livros poéticos, como veremos na lição. Primeiro tópico: as histórias do Antigo Testamento. Vamos falar dos livros históricos. Primeiro subtópico: os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a segurança, disputaram
o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Então, quais são os livros históricos? Né? Lembrando da lição 4 da estrutura da Bíblia, a gente viu, né, que os primeiros 5 livros é o Pentateuco, como estudamos na lição passada. Acabou o Pentateuco, começa então Josué. Então, a partir dali começa os livros históricos, que vai falar sobre essa narrativa, sobre, né, a tomada da terra, sobre, né, as disputas, guerras, tudo debaixo, né, ali do controle, né, da ordem, né, da providência de Deus. Glórias a Deus. Então, vamos falar também, como já citamos, né, sobre as rebeliões, tudo Deus, né, ainda tendo graça e misericórdia sobre o seu povo, cumprindo ali a promessa que Deus fez aos patriarcas, conforme nós lemos em Deuteronômio, né, Deus havia prometido dar aquela terra, como diz aqui no verso 23, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Né? Então Deus é fiel. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras, e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou providência, proteção e o juízo divino. Então, todas essas experiências Israel teve ali, né, de Deus. Providência, Deus proveu, Deus sustentou, Deus deu vitória, Deus derrubou muralhas, que nós conhecemos, protegeu, e também Deus aplicou seu juízo quando o povo, né, não cumpriu os estatutos. Esse relato demonstra que Deus controla o curso da história. Então, tudo Deus agiu para que se cumprisse, né, para que Canaã fosse dada ali a Israel, conforme Deus prometera. Segundo subtópico, as histórias de juízo. Então, depois de Josué, começa então o livro de Juízes. Claro que, como já falamos aqui dessa narrativa dos livros históricos, não para em Josué. Né? Temos depois Samuel, temos Reis, Crônicas, vai até o tempo de Esdras e Neemias. Mas tem esse período da história chamado Juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Então, o livro de Juízes vai mostrar uma fase ali em que não havia monarquia, havia uma teocracia, porém o povo não obedecia, como veremos aqui. Nessa época não havia rei em Israel, cada um andava como queria. Né? Então, Juízes 21, 25 vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É claro que durante esse período, né, no livro de Juízes, Deus levantava ali alguns líderes para libertar o povo, no momento que estavam sendo oprimidos, sendo subjugados por alguma nação por castigo, né, como veremos daqui a pouco. E Deus levantava alguns juízes, mas esses juízes não eram reis. Né, eles, né, dirigiam o povo ali em algum período, só que a maioria do período era como diz aqui em Juízes 21, 25. Como não tinha um rei, né, não tinha uma liderança, não tinha uma dinastia, né, ou seja, né, passa um rei, dá continuidade ali à sua descendência, não havia nada disso. Então, no período dos juízes, talvez até obedecia alguma direção, mas na maioria do tempo não havia rei, também não obedeciam a Deus, porque na verdade era para viver debaixo da teocracia, e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E normalmente, como diz aqui na lição, por essa razão a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Então, por causa dessa rebeldia, por causa dessa desobediência, normalmente eles caíam na mão de algum inimigo, e Deus permitia que algum inimigo subjugasse. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essa história aponta para a fidelidade e a misericórdia divina. Então, enquanto em Josué a gente vê proteção, a gente vê a providência e vê também o juízo, como, por exemplo, quando eles perdem ali a batalha para aquela cidade de Ai, né? Por quê? Porque estavam ali com anátema, né? Tinham desobedecido, né? E havia ali, então, Acã, né? Havia escondido ali debaixo da sua tenda, né? Algo que Deus havia proibido de pegar ali em Jericó. Ele guardou o anátema e por isso sofreu o juízo de Deus, perdendo aquela batalha com uma nação pequena. E agora, em Juízo, a gente vai ver o que? A fidelidade
e a misericórdia divina. Deus continuando sendo fiel, guardando o povo e ainda tendo misericórdia de todas as vezes que eles erraram. Então era um círculo vicioso. O povo fazia mal, fazia o que parecia bem aos seus olhos, sendo que fazia mal aos olhos do Senhor, eram subjugados. Havia uma nação que vinha, subjugava os midianitas, como aconteceu, filisteus, e depois eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus era misericordioso, mandava um juiz que os libertava. Então, esse círculo aconteceu várias vezes durante esses 400 anos ali em Juízes, e Deus levantou 12 juízes. Então temos Gideão, Sansão, Débora, Jefté. Então todos esses juízes Deus levantava no momento que o povo se humilhava, se arrependia e Deus perdoava. Terceiro subtópico é a história dos reis. Então vimos que tem Josué, Juízes, e agora vamos falar do período dos reis. Por volta do ano 1050, Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém Saul fracassou, então Davi foi escolhido e recebeu a promessa e o reino que não teria fim. Então, talvez essas promessas todas seriam para Saul, mas ele foi desobediente. Ele não reconhecia os seus erros, os seus pecados. Ele foi desobediente de tal ponto que foi rejeitado. E Davi foi escolhido. Deus levantou ali um homem segundo seu coração e deu uma promessa maravilhosa. Da sua descendência seria um rei, que o seu trono nunca teria fim. Ou seja, apontava para Jesus, e Jesus é filho de Davi, é descendência de Davi. Lembramos lá do Bartimeu, na entrada de Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tudo se cumpriu até o nascimento do descendente de Davi, do nosso Senhor Jesus. Salomão lhe sucedeu e após sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Então, após a morte de Salomão, veio seu filho Roboão, que sem sabedoria, querendo aplicar ali um governo mais rigoroso ainda que seu pai, e acabou dividindo o reino. Então, Israel, 10 tribos foi para o norte e 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas 1, 32, 33. Essas maravilhas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então percebemos que aqui é uma visão bem panorâmica. Ele não está falando de rei por rei, está falando do reino por completo, os reinos divididos, e os dois desobedeceram, se rebelaram e caíram, foram para o cativeiro. 722 o reino do norte, 586 o reino do sul. Mas Deus é fiel. Interessante que mesmo Judá caindo, sendo levado ao cativeiro ali pela Babilônia, Deus manteve a descendência de Davi. Teve um rei chamado Joaquim, que era descendente de Davi, que com 18 anos começou a reinar, e reinou só 3 meses e foi levado ao cativeiro. Ali foi providência de Deus. Ele sofreu porque é um mau rei, mas Deus ainda teve misericórdia para manter a linhagem de Davi. Conforme acontece lá em 2 Reis 25, 27 e 30, esse Joaquim lá, depois na Babilônia, depois de muito tempo, Deus ainda está aguardando ele. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 meses, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Então Deus guardou esse rei lá no cativeiro. Passou um tempo preso, já no 37 anos do cativeiro. Então ele foi libertado, continuou sendo subjugado ali na Babilônia, mas já comia na mesa do rei, já teve sustento, e saiu da prisão e foi mudar as suas vestes. Então Deus é fiel. E depois lá em Ageu 1, lemos o seguinte: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel,
filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então aqui vai citar esse governador chamado Zorobabel, filho de Sealtiel. Então todos eles é a descendência de Davi, né? Sealtiel é a descendência de Joaquim. Então Deus guardou e libertou depois Judá do cativeiro e ainda mandou um descendente de Davi tomando conta ali do povo na primeira levada. Então Deus é fiel e até chegou os dias de Jesus, como diz lá em Lucas 1, 32 e 33, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Deus é fiel. Para que se cumprisse a promessa que Deus fez a Davi, de que seu descendente seria um rei, que seu trono nunca terá fim, seu reino nunca teria fim. Deus guardou Joaquim no meio do cativeiro ali, trouxe Zorobabel depois do cativeiro, e a descendência continuou até Jesus. Tanto Maria como José eram da descendência de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel e está no controle de tudo. Tudo se cumpriu para que o Messias nascesse. Glórias a Deus. Vamos para o segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então temos o livro poético, que vamos ver aqui, alguns são escritos de forma de prosa e outros de poesia. Primeiro subtópico, os livros sapiensais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapiensais. Então a gente sabe que a Bíblia está dividida nesses grupos e a gente pode localizar lá na Bíblia esses 5 livros juntos. São chamados de escritos sapiensais e poéticos porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos e a poesia expressa sentimentos, especialmente mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. É claro que quando for procurar os textos em poesia nesses livros poéticos, a gente vai estranhar um pouco, porque a nossa poesia aqui do Brasil, a gente está acostumado com rimas, e a poesia ela não é sempre rimas, ela é escrita em uma estrutura que demonstra ali o sentimento, a beleza. Então não necessariamente tem que ter rima, mas não deixa de ser o estilo poético. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Então veremos que esses livros sapiensais não nos traz ali especulações, como os filósofos que se diziam sábios, mas ficavam nas suas especulações. O livro não, já é uma sabedoria prática, já é para haja assim, Então como a gente estudou a respeito que a Bíblia é nosso guia, então nós sabemos que só nos tornamos sábios, ou seja, essa literatura sapiencial só tem efeito na nossa vida quando nós a praticamos. Então não adianta eu conhecer, eu tenho que viver a palavra de Deus, tenho que praticar a palavra de Deus. Então é uma sabedoria prática e não teórica. Eclesiastes, Provérbios e Jó, segundo subtópico. O tema de Eclesiastes está na frase é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Então Eclesiastes é um livro, alguns consideram pessimista, que diz que tudo é vaidade, vai tratar ali de experiência que o sábio Salomão teve e acabou constatando ali que tudo debaixo do sol, nada novo é e é vaidade. Então quando ele fala que não há nada novo debaixo do sol, ele quis dizer o quê? Que se você viver uma vida simplesmente humana, simplesmente material, é tudo vaidade. Então, debaixo do sol. Então, debaixo do sol é tudo vaidade. Acima do sol não é. Acima do sol é o céu, é o Deus. Então, quando você vive neste mundo, com os pés na terra, mas com a mente lá em Deus, aí sim você vai ter proveito, você vai ter uma vida próspera. Tem aqui no material de teologia do IBAD, escrito por João Moreno, livros poéticos, vou trazer aqui algo a respeito do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é sem dúvida o livro do homem debaixo do sol, conforme Scofield fala, pois registra em forma de poesia a análise da existência humana, começando com o nascimento, passando pela juventude, pela idade adulta, até chegar à velhice e à morte. Aqui fala
de forma poesia, mas conforme na nossa lição vai falar que tem mais prosa, né? Nesse estudo surgem diversas perguntas feitas pelo autor e também por todo ser humano, e dentre elas as que mais se destacam são: qual é a principal finalidade da nossa vida na Terra, para onde vai o homem e o que acontece após a morte, por que nascemos na família que estamos, a vida é um acaso, qual é a razão do sofrimento, por que uns sofrem e outros não, por que uns dominam e outros são dominados, por que o justo tem o mesmo destino que os ímpios, a morte. Com essa natureza filosófica, o livro levanta uma discussão sobre os objetivos da vida do homem. O escritor objetiva ainda demonstrar filosoficamente a futilidade da vida sem Deus e apresentar os resultados positivos quando o homem vive sobre uma perspectiva divina. Um outro objetivo do autor foi o de chamar a atenção dos jovens para o fato de que a vida não se resume à terra e que haverá consequências das nossas ações na outra vida. Tendo em vista esses objetivos, surgiram diversos temas para o livro. O mais coerente com os objetivos do autor são o raciocínio do homem, o verdadeiro sentido da vida e a efemeridade da vida do homem sem Deus. Então, o Eclesiastes vai demonstrar ali algumas experiências de Salomão e ele vai fazer essas experimentações e vai perceber, ele vai provar de muitas coisas dessa vida, e vai tentar descobrir alguns segredos e vai ver que é tudo futilidade, é tudo vaidade. Debaixo do sol nada é novo, tudo se repete e vai também, lembrando daquele texto lá de Eclesiastes 12, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então ele vai exortar os jovens a viver uma vida não só debaixo do sol, mas com o pensamento no Deus que está acima do sol. Louvado seja o nome seu. Por isso, no final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12:3. O termo provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então, o provérbio vai ter conselhos práticos, vai ter lá muita expressão dizendo filho meu, Então ele vai estar sempre dando conselhos práticos e vai nos deixar essa conclusão, de que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então vai dar sempre paralelos, contrastes, do que nos traz honra e do que nos traz desonra, do que nos torna sábio, o que nos torna tolos. Então temos muitos conselhos práticos em Provérbio que tem 31 capítulos. Então os irmãos que quiserem fazer uma leitura mensal, pega um mês aí de 31 dias, em um mês você lê o livro de Provérbios. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Então vamos ver em Jó a respeito do sofrimento e ver que nem tudo é pecado, como os amigos de Jó faziam esse juízo. Nem tudo é porque Jó estava merecendo, mas Deus estava ali aperfeiçoando a Jó. Glórias a Deus. Subtópico 3, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor. Sinaliza que a mensagem principal do livro é o louvor. Oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Então vemos que Salmo é rico, Salmo é o saltério, é o inário, louvado seja o nome do Senhor. Não é só canções que há nele, Todo o conteúdo da sua mensagem a gente percebe aqui que a instrução, glórias a Deus, a louvor, a adoração, a instrução e também a profecia. Profecia messiânica, como o Salmo 22, Lê o Salmo 22, você vai ver ali, parece uma entrevista, Parece que depois que Jesus ressuscita, alguém chega nele lá para entrevista e fala aí sobre a cruz. Está lá no Salmo 22, a profecia falando sobre o que Jesus ia passar ali na cruz. Glórias a Deus. Nesse aspecto, considera-se como um verso-chave o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Então, mais uma vez, lembrando que a gente está fazendo aqui uma análise bem superficial, Quer aprender mesmo, vai ler
cada livro desse, louvado seja o nome do Senhor. E Cantares, a gente vê aqui que fala, né, de forma literal a respeito de um relacionamento de um homem e uma mulher, um casamento. É claro que existe, né, a simbologia em relação a Jesus e a igreja, mas a interpretação inicial, né, literal, é realmente o casamento ali, né, o relacionamento ali de Salomão e a Sulamita. Né. Terceiro tópico, uma mensagem ao coração. Então vamos falar agora, extrair um pouquinho das mensagens que podemos extrair dos livros históricos e poéticos. Primeiro ponto, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Né? Então a gente vai ver isso nos livros históricos. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Lá em Romanos 9:29, vai dizer: e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Né? Então Deus cuidou, embora Deus aplicou juízo, mas não deixou a nação ser extinta. Ele resgatou da Babilônia, remanescente conforme a promessa feita a Davi, né? Como a gente viu lá, e inclusive a descendência de Davi, Deus preservou. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vida do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, ele age na história e nada acontece fora de sua vontade. Né? Então não fiquemos perplexos com algum acontecimento, com alguma notícia de guerra, rumores de guerra. Deus está no controle. Se você está em Cristo, aleluia, você está aguardando o arrebatamento da igreja. Não precisamos ficar preocupados, dizendo vai acabar o mundo ou vai vir uma guerra para o Brasil. Não. Fique em Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus está no controle da história. Jesus cuida de tudo e tudo vai se cumprir cabalmente conforme a sua palavra. Em Mateus 10, 29 e 30 diz: não se vende 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glórias a Deus. Segundo subtópico, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Então vamos falar agora sobre a mensagem dos livros poéticos e sapiensais. Né? E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Deste modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Provérbios 3, 5, na Nova Versão Transformadora diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Glórias a Deus. Então, é nele, né? Espere nele. Peça a direção dele, peça a sabedoria, como diz em Tiago, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, né? Provérbios 2,16, andar retamente está em Provérbios 2,7. Não ser preguiçoso, Provérbios 6,6. Manter boa reputação, Provérbios 22,1, que diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Tomar cuidado ao falar, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5,10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isso é vaidade. Viver com alegria, Eclesiastes 9,7, remir o tempo, Eclesiastes 12,11, manter a integridade, Jó 1,22, aceitar a repreensão, Jó 5,17, confiar no Senhor, Jó 19,25, desfrutar do amor verdadeiro, Cantares 8,7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Então, claro que a gente não vai obedecer ou vai cumprir, né, os conselhos que tem na palavra do Senhor de forma legalista, achando que isso vai nos salvar. O que nos salva é a graça do Senhor. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Né? Tantas obras, né, como viver santo, deve ser algo que você retribui, né? Como diz o salmista: que darei eu em troca de todos os benefícios do Senhor? Né? Tomarei o cálice da salvação. E o terceiro e último subtópico, uma mensagem de adoração. Né? Então, vimos a mensagem dos textos sapiensais, né, de sabedoria, e, continuando os livros poéticos, a mensagem de adoração. Os salmos possuem peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Então, no salmo a gente vê isso. Muitos ali contritos, muitos aflitos, mas confiando no Senhor. Também temos força, segurança e alegria. No Salmo 118,4 diz: digo agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração.
Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, Salmo 3,3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Coração contrito, Salmo 6,1. O coração que glorifica, Salmo 8,1. O coração agradecido, Salmo 31. E o coração arrependido, Salmo 51,1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E a fim de manter a verdadeira adoração. Então você tem que se quebrantar, tem que se humilhar, para você realmente adorar. Não é só de lábios. A adoração tem que nascer no nosso interior. E os Salmos nos traz essa mensagem. A fim de manter a verdadeira oração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Graças a Deus. Vamos para a conclusão que diz: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. Então, livros históricos mostram Deus soberano sobre todas as coisas, no controle de tudo. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Então, os livros sapiensais. E essa mensagem alegra nosso coração e serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Então, os livros poéticos nos trazem todo esse conteúdo maravilhoso para a gente poder ser guiado por eles e viver de forma prática a palavra de Deus. Amém? Então, é claro que estudo panorâmico, para conhecer mesmo, vai ler os Salmos, vai ler a história de Israel, louvado seja o nome de vocês, vão extrair tudo isso que nós aprendemos aqui de forma panorâmica. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Graças a Deus. Próxima lição, estaremos estudando a respeito agora das profecias que despertam e trazem esperança. Amém? Então estamos estudando cada grupo da Bíblia, demonstrando as suas mensagens, seus conteúdos de forma resumida, é claro, mas que possa nos gerar sede para ir buscar mais, né? Glórias a Deus. Ele está dizendo ali naquela fonte tem, aleluia, tal água, aleluia. Você vai lá beber, você tem aí a fonte, aleluia, que jorra água para a vida eterna nas suas mãos, a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por isso tudo. Deus Santo, Deus poderoso, te louvamos, Pai, que nós também possamos guardar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, para poder Te adorar de forma sincera, Pai, poder ter essa experiência, Pai, que os santos estiveram contigo. Deus poderoso, abençoa a Tua igreja, vai visitando, Pai, também todos aqueles que compõem a escola dominical, dando uma missa espiritual para cada um, Pai, despertando aqueles que ainda não fazem parte. Deus Santo, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, continua nos livrando do mal, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.